Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Muito Mais Podcast, que é o seu podcast de saúde mental. E hoje eu tô aqui com essas duas maravilhosas advogadas, parecem modelos, né? Mas são advogadas. Apresentadora é modelo. Especialistas em direito de família, em violência contra a mulher. E aí, podem se apresentar, por favor, né? São tantos títulos, né? Eu não vou poder falar. Pode começar. Bom, meu nome é Isabela Borges, sou advogada especialista em direito das famílias e em direito das mulheres. Eu sou graduada em direito pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu atuei durante a faculdade mesmo, num projeto que se chamava Todas por Ela, que prestava assessoria jurídica, psicológica e social para mulheres em situação de violência de forma voluntária. Então, eu me apaixonei por essa área realmente. E depois que eu me formei, eu descobri na minha família um histórico, assim, de violência doméstica. Então, eu já me interessava por essa área, acho que de forma inconsciente, né? Você que é psicóloga pode falar sobre isso. De alguma forma, eu tava assim. Eu faço análise tem uns anos, então acho que tinha um inconsciente já me mostrando que eu gostaria de estar na defesa de mulheres. Então, a minha avó sofreu uma violência doméstica, né? Enfim. E foi algo que repercutiu na minha família. Então, eu tenho realmente essa causa pra mim. Hoje eu atuo, minhas clientes são exclusivamente mulheres. Eu trabalho com homens também, mas a maioria das minhas clientes são mulheres. Então, eu trabalho com processo de família defendendo mulheres que sofreram violência e que não sofreram também. E depois de graduada também, eu trabalhei com um juiz durante 3 anos como assessora jurídica no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Retornei para São José do Rio Preto, abri meu escritório, então, especializado em Direito das Famílias. E hoje eu sou coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Rio Preto. Nós fazemos um trabalho de atuação pelas prerrogativas das mulheres advogadas e atuamos também pelos direitos das mulheres de toda a sociedade. Essa é a minha trajetória, assim, resumidamente. Bom, eu me chamo Dayana, sou advogada e eu moro aqui em Rio Preto há 3 anos. Eu sou manezinha da ilha, vim lá de Floripa. Então, vim aqui para a cidade, estou aqui há 3 anos e meio. Sou especialista em direito da mulher. Atuo especificamente em assistência à vítima de crimes, então no âmbito criminal. Essa é a minha maior especialidade, em atuação na defesa da vítima, né, pelos seus direitos. E na parte de direito de família, sempre também com mulheres que são vítimas de violência, né? E também trazendo para o âmbito do direito de família, mulheres e crianças. Também estou como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB, então a gente faz um trabalho até entre as comissões, né, muito relacionado aos direitos humanos das mulheres. E a minha especialidade também, assim como a Isa falou, eu vou chamar de Isa aqui, né, pra gente tirar esse doutora. Também acho que nós mulheres, todos nós, em algum momento da nossa vida, já foi vítima, né? Assim como a Isa falou do histórico da família dela, eu também tive um histórico de violência de um ex-namorado. Então, tudo isso contribuiu também para que eu fizesse a minha escolha no direito das mulheres. E nós somos grandes parceiras de trabalho. Nós atuamos muito em conjunto, Legal. na OAB, fora da OAB, em vários casos. Tá vendo? E o Falcone veio aqui, né? Eu sou polêmica, é um prazer, Falcone, vulgo polêmica. Ajuda nós aí, que a gente é advogada, é muito Hoje nós- formal, né? Então... É uma descontraída. Na verdade, para o público aí do Muito Mais podcast, eu tô aqui com um prazer, né, de dividir a bancada contigo, uma amiga de muitos anos, Contamos né? a nossa história aqui no outro momento. Temos muitos anos de amigos, mas pouco de amizade, né? Era meu par de festa junina, meu parzinho. É um prazer estar recebendo vocês aqui. E é um assunto muito legal, né? Vou dar o meu ponto de vista aqui como homem, porque a questão da violência dentro de um relacionamento, quando você fala violência contra a mulher, é algo muito nítido que você está falando de relacionamento. Eu não enxergo, quando você fala assim, violência contra a mulher, como algo fora de relacionamento. Porque quando uma mulher briga com a outra, é uma briga de mulher. Você entendeu? Tipo assim, já é uma questão, né? Assim, tipo assim, isso vale pra quando uma outra mulher? Sim. Exato. Tem a questão de casais de mulheres. Mas eu falo assim, quando você fala o termo violência contra a mulher, você enxerga dentro do ambiente. Você já enxerga uma mulher sendo violentada dentro do lar, né? Eu acho que não necessariamente, né? Sim. Mas eu entendo o que você tá falando. Algo que você remete é exatamente isso mesmo, né? Porque eu acho que, assim, você fala isso porque a gente sofre violência de toda a sociedade, né? A gente tem situações de assédio, situações de importunação sexual, mas eu acho que você percebe isso e eu acho que é o que tá no imaginário de toda a sociedade mesmo, porque quando você pensa em estatísticas de violência contra a mulher, por exemplo, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo.
o que é feminicídio? É o homicídio de mulheres em razão dela ser do sexo feminino ou em razão da violência doméstica. E 80% desses feminicídios aconteceram em situação de violência doméstica, ou seja, aconteceram dentro de um relacionamento. 80% também dos casos foram seus companheiros ou ex-companheiros que realizaram esse crime. Mas não necessariamente o feminicídio ocorre no âmbito doméstico, né? Sim. Ele pode ocorrer fora do âmbito doméstico. É interessante quando você traz essa questão da violência, quando fala de violência contra a mulher, já imaginar um relacionamento, porque isso realmente ocorre. Mas a gente, como a Isa até falou agora, no nosso dia a dia, nós sofremos diversas violências, né? A violência de gênero, a violência contra a mulher, ela é muito sutil. E isso é em decorrência de um machismo estrutural que a gente é criado. O que é o machismo estrutural? Então, aquela questão da mulher, o homem não pode chorar, a mulher, ela sempre é condicionada a questões de casa, então a menina usa rosa, o homem azul, o menino, quando é pequeno, ele ganha aviões, ele é mecânico, a mulher ganha bonecas pra cuidar, a casinha, a tábua de passar roupa. E aí, assim, e esses comportamentos, quantas de vocês, eu pelo menos eu não passei por isso, mas eu vejo minhas amigas que têm irmãos, homens, então que eles, por exemplo, não lavavam louça, porque não era coisa de mulher, que é coisa de mulher. O pai não deixava o menino lavar a louça. Sim. E aí, assim, esse machismo estrutural que a gente vive, a gente acaba vivendo a mulher todos os dias, muitas violências, que muitas vezes essas são as mais perigosas também, muitas vezes, né? Porque a violência física, ela não vai. No âmbito doméstico, a agressão, ela é o penúltimo estágio, né? Porque é o último estágio que a gente chama de um ciclo da violência. É o feminicídio. Mas antes da agressão, ela tem uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial. Então, assim, e aí quando você traz esse aspecto da violência contra a mulher, geralmente a pessoa pensa logo também na violência física. E aí, assim, a gente precisa ver também que fora do ambiente doméstico, todos os dias mulheres são violentadas por seus patrões, de maneira sutis, são assediadas. Basta a gente sair, às vezes num barzinho, acontece alguma questão que é uma violência que a gente acha normal. A gente normaliza situações de violência. E, inclusive, agora tem até um projeto de lei. Como que tá isso sobre a questão dos bares, dos lugares Já é públicos? uma legislação estadual. Então, como que é isso? Essa legislação estadual, ela é nova, ela foi sancionada pelo governo do estado de São Paulo em março, e é uma lei que institui que bares e restaurantes, eles são obrigados a capacitarem seus funcionários, sua equipe toda que trabalha no local, anualmente, para lidarem com a prevenção e com o enfrentamento da violência contra a mulher, qualquer tipo de violência, tanto das clientes que frequentam o espaço, quanto das próprias trabalhadoras. Então, essa lei também, ela institui que o local, ele precisa ter um protocolo interno de encaminhamento, como acolher essa mulher, para onde levá-la, né? Então, é realmente uma legislação muito interessante, que ela veio também num contexto... por conta daquele caso do Daniel Alves, que foi midiático, Sim. né? Que ocorreu supostamente um estupro num bar-restaurante, né, na Espanha, em Barcelona. Eu falo supostamente porque é um processo sendo em investigado trâmite, ainda. né? Juridicamente Tá sendo falando, até investigado, que prova o falando, contrário, sim. né? Sim, eu não posso condená-lo, não. Mas foi algo que realmente causou uma enorme comoção, assim, mundial. Então, eles se inspiraram num protocolo que existia na Espanha, porque essa vítima, né, dessa situação, ela foi acolhida muito imediatamente, ela já foi amparada por um equipamento de saúde. E isso é super importante, porque, por exemplo, quando uma mulher ela sofre uma violência sexual dentro de um estabelecimento, ela não pode ir para casa, ela não pode tomar banho, por exemplo. Ela precisa imediatamente ir para um hospital, Fazer ser o corpo de encaminhada delito e tal, fazer né? o corpo de delito, que são Preservar as provas saem completamente. E, além disso, também, o quanto é importante, né, esses funcionários, eles terem essa capacitação, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem histórias de já ter presenciado ou conhece alguém ou viveu uma situação de assédio dentro de uma balada. Tem uma porcentagem também, eu adoro os dados, eu acabo gravando de tantas vezes que eu falo eles, mas 73% das mulheres já sofreram esse assédio dentro de baladas. Exato. É interessante a gente falar uma coisa assim a respeito disso, é que quando acontece uma agressão dentro de bar, dentro de balada, de festas, não é papel de quem tá ao redor, do funcionário, da pessoa que tá ali, investigar para ver se quem tá certo naquele momento. Qual é a maior preocupação, Exatamente. geralmente, quando acontece uma briga, às vezes entre um casal? As pessoas falam, primeiro as pessoas têm uma reação, briga, não vão se meter, é briga de casal.
né? E o que já é errado. Eu acho que, assim, a gente já evoluiu um pouco para que, quando a gente vê uma situação ocorrendo, a gente tem que intervir, claro, sempre preservando a nossa segurança, mas por isso que esse protocolo é tão importante. Mas... Me perdi, gente, que eu tava falando. Mas a questão- importância... A pessoa não ir lá ver Isso, você tá porque errado. não é o papel da investigação, não é papel de quem tá ali investigar. Isso a polícia vai Exatamente. fazer. Essa lei, ela não traz o protocolo, tá? Ela não cria um protocolo. Tá, ela mas- cria A cria necessidade. obrigatoriedade dos bares e restaurantes capacitarem seus funcionários. Então Eu a acho questão que tá- do acompanhamento também, né? Se não me engano. Eu falei, eu não vou me lembrar não, agora. tiraram esse de acompanhar a vítima até algum lugar. Esse artigo Foi foi vetado. tirado, foi Então, vetado. Mas tinha anteriormente. Tinha. Foi porque tinha questão, vou supor, você tá numa balada, aí uma pessoa te Você tem que dar os assedia, recursos. e aí você simplesmente... Encaminha ela põe pra o um cara Uber. pra fora, por exemplo, e, tipo, depois da balada, Aí tá esperando A lá gente tem fora. uma lei municipal de Rio Preto que Já fala existia que uma tem lei que municipal, ajudar Foi o a Renato mulher. Pupo Aham. ou o Pedro Roberto? Eu não lembro. Foi do Pupo. Pupo, é que ele veio Foi. veio tanto esses dias. sim. A gente tem recebido aqui, os vereadores, a gente tem falado muito dessa questão de segurança. E não tem como você falar de segurança pública sem falar dessa questão Aham. da mulher. E aí, na prática, como que é isso, assim, dessa lei? Porque é uma Então, coisa nova que o pessoal a prática que tá a começando falar questão. agora. Como que vai ser aplicada? Aham. Porque a gente ainda não tá vendo essa aplicação. O que acontece? Como a lei é estadual, o município ele tem que regulamentar isso de alguma forma, através de um Sim. decreto, alguma coisa, para que isso possa ser fiscalizado também, né? Então, assim, me parece que isso já está sendo feito pelo município, alguns cursos, eu não sei dizer, assim, que são informações que eu tenho por cima. Mas o ideal é mesmo, o correto é que haja um decreto regulamentando, principalmente a fiscalização, né? De como isso vai ser Fiscalização. fiscalizado, como essa... Porque a lei... Como vai saber realmente se os funcionários estão sendo tratados, estão sendo treinados ou capacitados? Por Sim. quê? O protocolo No Calen, lá que a doutora Isabela falou, da Espanha, ele é um protocolo. Nós não temos um protocolo nessa lei. Nós temos uma lei que diz que precisa capacitar os bares e restaurantes. De que maneira... De que maneira não diz. eu acho que é Então, necessário um profissional qualificado, né, no Isso. assunto, para acompanhar, para criar o protocolo de cada local. Mas, além disso, a lei ela exige essa capacitação anual, né? Como que vai ser aplicado realmente? E aí, assim, então vamos lá. Uma mulher, como já aconteceu em vários locais, e eu até tenho um caso que chegou a mim bem parecido. Estupro em balada. Nossa, tem como acontecer estupro em balada? Tem. Acontece. E aí? Então, assim, na hora que a mulher vai falar, né, que foi estuprada ali dentro, se não tiver uma pessoa capacitada para lidar com isso, a mulher vai ficar extremamente desorientada. E o que mais nós temos quando nós saímos, quando eu saio, eu gosto muito de sair, em Floripa, aqui eu saio não tanto, mas ver pessoas extremamente despreparadas para esse tipo de atendimento de agressão, de briga. Então, assim, o que você vai fazer? Por que um protocolo ele é importante nesse caso? Porque, assim, você segue um protocolo, como lá da Espanha, a preservação das provas ela é muito importante. Se aquela mulher for para casa e amanhã ela for fazer um exame, às vezes pode ser que não acuse nada, né? Então, Sim. se ela foi drogada, ela precisa fazer um teste toxicológico, né? Então, e esse momento, principalmente, não é um momento de discutir. Porque daí a pessoa vai falar que um vai dizer que um tem culpa, o outro não é culpado, e aí vai ficar aquela confusão toda. É seguir o protocolo de chamar a polícia, de encaminhar a mulher, acolher uma rede de proteção, uma rede de acolhimento. Passar as informações corretas sobre os direitos. Os direitos, levar a mulher para um outro ambiente, porque naquele momento é um ambiente muito complicado. É até legal uma outra mulher fazer esse tipo de acolhimento. outra obrigatório mulher. que seja mulher. Tá. Obrigatório não, eu acho que é Uma pessoa recomendado. específica, Recomendado isso. que seja do Sim. sexo feminino. Tá, mas aí, vamos supor, esse percentual, são mulheres desconhecidas ou são, vamos supor, no caso do estupro, eu não vou nem falar, né? Porque Esse percentual que eu falei de bares e baladas? Não, eu falo desse percentual o quê? Das mulheres que são agredidas Sim, numa sim, balada. Geralmente são companheiras, são brigas internas, não é um idiota que foi lá e mexeu com a menina e achou que era melhor do que o não dela. Isso e é foi muito mais comum que você imagina. agredir. Acontecer da gente estar num lugar e um cara passar a mão, e um aí, cara nesse caso, a importunação sexual. forçar um beijo, um cara não ligando. aceitar o não. É Muito muito mais comum. comum do que... Você já Eu tô passou até por isso, falando, Marina, com certeza. Porque você falou de um jeito que parece que é algo que não longe, acontece, né? tão longe. Não é algo que eu Mas- vivo, né? Eu nunca cheguei numa balada e tá fui vendo? forçar alguém a me Mas beijar. eu vou dizer, quando saio, isso acontece
bastante de homem chegar, Tá brincando? puxar, pegar pelo braço, querer beijar à força, não respeitar o não. É muito Sim. comum. E aí, já que a Pesado. gente entrou nesse assunto da violência sexual, eu acho interessante a gente diferenciar, assim, o que configura estupro. Porque as pessoas acham que estupro é somente o ato libidinoso, a conjunção, né, carnal? Quando há a penetração. E de um desconhecido, E de um desconhecido, né? inclusive, não exatamente. Tem essa coisa de ser É. o companheiro. Existe o homem. muitas E esposas sendo existe, estupradas. exatamente. O estupro marital. Estupro marital. Mas o estupro, ele é qualquer ato libidinoso sem consentimento mediante violência ou grave ameaça. Então precisa ter essa presença da violência e grave ameaça. Né? E se não tiver a violência e grave ameaça, é a importunação sexual, que é um crime Quer dizer, novo. a pessoa não precisa nem agredir fisicamente a vítima, só dela ameaçar Sim. e ela consentir. Um beijo, qualquer ato libidinoso. Um beijo pode ser um obrigar estupro. ela a fazer Tá brincando? algo. Sim, se uma pessoa chegar e falar que se eu não der um beijo, ela Ela vai me me matar, matar. ou se me beijar à força, ela é Tá cometendo estupro. um crime. Diferente da importunação sexual. O que é um crime de importunação sexual? Seria um beijo roubado, por exemplo. Você tá lá no bloquinho de carnaval, uma pessoa passa e te dá um beijo e pega de surpresa. Ou passando a mão, né? Ou passou a mão. Muito comum né? em Não- meio de transporte. Isso não configura o estupro. Por quê? Porque a pessoa ela não ameaçou e ela teve não violência. Usou violência. não usou a violência. Sim. Então as pessoas até confundem muito o Ela estupro só feriu e o a importunação ambiente sexual. ali e tal. Eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas passam por alguma situação e falam assim, mas não foi nada demais, mas não, isso é um crime, né? Ou então, isso não foi estupro, não é porque não teve a penetração que não foi um estupro. E são Não, traumas, sim, né? são E- traumas. na verdade, eu falo muito isso aí. O estupro não dura 5 minutos, 10 minutos, né? O estupro dura a vida toda, né? A pessoa, inclusive, o abuso sexual, ele não, né? Não é os um... traumas que isso gera, o né? contato ali é curto ali, mas a pessoa vai viver com aquilo lá a vida toda. E né? é interessante você puxar isso, que eu gostaria de falar uma coisa. Muitas mulheres são estupradas na infância, ou também ali na adolescência, por pessoas próximas, né? Então, assim, geralmente o estupro na infância e na adolescência, ele ocorre muito por próprias pessoas da família. Você deve Geralmente por pessoas próximas, próximas, né? Infelizmente. Vizinhos, tios. É E igual o a que questão da acontece? pedofilia também, né? Isso. Muitas vezes elas são desacreditadas até pelas pessoas da própria família ou têm medo de contar por diversas coisas. E aí a Marina depois pode até falar um pouco sobre isso pra gente. Sim. Mas eu gostaria de falar do aspecto jurídico, porque às vezes tem mulheres que me procuram e falam assim, olha, ocorreu uma situação comigo, a mulher tem 25 anos e fala, quando eu tinha 15 anos aconteceu uma situação assim, e isso traz traumas pra mim até hoje. Fui estuprada pelo meu pai, pelo meu tio. E aí essas mulheres, elas desconhecem que elas podem denunciar. Então, assim, em 2012 veio uma lei que no Código Penal existem os crimes, eles são crimes, eles vêm com uma tabela de prescrição, né? Que são o tempo que o Estado pode demorar para te punir. Então, por exemplo, é pelas penas. Então, de 8 a 10 é tantos anos. O Estado só pode te punir em 10 anos, até 10 anos. Depois, se você não for processado e condenado, não pode. Só que Eu o acho que não estupro, ele pode mudou. sobrepor a pena. Ele tem uma Se tabelinha, você tá? o Eu crime não for vou de lembrar 4 agora de anos, cor. não pode passar de Não, 4 anos. não, Não tem a ver com... Não tem a ver com a pena, não. A tabela eu não vou lembrar agora de qual, mas eu gostaria de focar que essa parte é muito importante para mulheres que sofreram o estupro na adolescência ou na infância. Se esse crime não foi denunciado na sua adolescência, não foi denunciado, e essa lei mudou, se eu não me engano, foi em 2012. Então, se ocorreu depois de 2012... Então, hoje a mulher tem 22 anos, por exemplo, né? E ela lá, quando ela tinha 12 anos, ela sofreu esse abuso. Não, quando ela tinha 10 anos, 12 anos, sofreu esse abuso. A lei mudou, a prescricional. Ela tem o tempo de prescrição demora a contar a partir do momento que ela faz 18 anos. Não com 12, não começa a contar com 12 anos legal. quando o crime aconteceu. Legal. Por quê? Porque muitas mulheres, elas deixam de denunciar, porque são crianças e adolescentes, às vezes contam pra mãe, às vezes não contam. Então, por que veio essa alteração na lei? Pra trazer essa possibilidade da mulher que foi estuprada
tanto o estupro de vulnerável como um estupro até... Porque o estupro de vulnerável abaixo de 14 anos. De 14 a 18, o estupro comum. Para que ela possa denunciar. Então, o tempo de prescrição, ele muda. Ele começa a contar a partir de 18 anos. Então, essa mulher que tem 22 anos, com 12 anos ela sofreu um estupro, ela pode denunciar. Mas como que vai denunciar, né? Só tem a minha palavra. A palavra da vítima, ela tem um alto valor de prova. Aí a gente entra na polêmica, né? Porque muita gente fala assim, nossa, mas então a mulher, se quiser ferrar com o cara, ela pode, porque a palavra dela... Justamente porque esses crimes que ocorrem, de estupro, de abuso, por que a palavra da vítima, ela tá em um alto valor probatório? Ninguém vê. Porque ninguém vê. Acontece na Ninguém vai intimidade. fazer Na isso intimidade. no meio do- Sim, mas é algo que é complicado, né? Mas, ó, Porque- eu vou... Mas aí, ela tem que ser conduzente com outras provas. Quais seriam as outras provas? Então, o depoimento do acusado. Se não tiver mais nenhuma prova, é a palavra da vítima contra a palavra do E acusado. isso é algo que vai levar o cara até o final da acusação. Vamos supor, se ela não conseguir Se de ele outra vai ser maneira... condenado ou não. Ela diz que tem um alto valor probatório. Sim. Não quer dizer que é o que é um valor exclusivamente- grande. Aí eu não... que é eu não- total valor nisso. É Mas até- é uma consideração importante, porque a gente acha que denunciações caluniosas, denunciações falsas acontecem muito, mas não. Na verdade, os números de denunciações sobre crimes sexuais são subnotificados. E é Até porque a mulher interessante... sente muita vergonha. Muito né? vergonha. Não acha gostoso E também lá falar, eu "Olha, acho- isso pra mim", acha realmente. legal. E eu acho Entendeu? interessante o que a Dayana apontou, que ela falou que a maioria dos casos acontecem dentro das famílias, né? Um tio, vizinho, o próprio pai, e é realmente isso. A gente precisa quebrar o mito de que o agressor sexual é um monstro que sai do meio do mato e captura a vítima. Tem também. Mas a maioria são pessoas conhecidas. E aí, como envolve a família, geralmente as pessoas abafam. Ou então elas desacreditam, descredibilizam por ser uma criança. Então os números são realmente subnotificados. Não é fácil a gente denunciar uma violência sexual, mas é possível. Marina, você né? trouxe- Não quero desestimular ninguém. Você trouxe uma coisa bem interessante. Ninguém, assim, é muito difícil para uma mulher denunciar, tá? Então, assim, quando a Isa traz essas estatísticas também, assim, as notificações de estupro são muito mais verdadeiras, então as pessoas falam assim, tem muita denunciação caluniosa. Tem, mas elas são pouquíssimas, porque a mulher, para ir denunciar um crime, ela passa por cima de muitas coisas, né? Então, assim... Não é legal, e não é isso, igual inclusive... falar assim, me ameaçaram, ou então me bateram. Me Já roubaram, é... tal. Isso, inclusive, se isso é falado durante uma audiência, isso é uma forma de violência processual, institucional. Então, assim, jamais uma mulher, ela pode ser... Então, o que acontece muitas vezes que o advogado fala, né? Então, tá lá, tá numa audiência de instrução e julgamento de estupro. Por que você demorou todo esse tempo para denunciar? Você não foi estuprada, você não sofreu. Isso acontece, tá, gente? Nós Imagino. presenciamos e isso aí, em audiências. a gente tem que explicar como advogada, né? Que defende ali as mulheres que estudam. E aí hoje a gente tem até um protocolo com perspectiva de gênero que fala sobre isso. Que cada mulher vivencia a sua forma ali de abstrair aquilo, de denúncia, para denunciar de uma forma diferente. O trauma, né, Marina? Você pode até trazer um pouquinho isso pra gente aqui. A questão tanto da parte do trauma, né, que fica ali muitos anos, né, pro resto da vida, e a pessoa tem que saber lidar com aquilo da melhor forma possível, com terapia, com autoconhecimento, né, de várias formas, mas ele existe, né, não dá para desver, não dá para esquecer, dá para saber administrar aquilo muitas vezes. E aí, o que a gente fala muito, assim, pelo menos eu falo muito, né, nas redes sociais, é como a gente pode fazer para perceber que alguém pode ser abusivo, sabe? Assim, aquela coisa de como evitar, né? Se é que tem como evitar. Mas quando você não está num relacionamento, esse estupro, ou esse abuso, ou essa ameaça vem de uma pessoa de fora, é uma coisa que, né, uma fatalidade aconteceu ali naquele momento. Mas que indícios que vocês costumam ver no aspecto jurídico de que em um relacionamento, um quase relacionamento, né, que pode ser ali uma amizade, ou uma amizade colorida, ou pode ser tá ficando, ou começou um namoro, de que vai ser uma pessoa agressiva, que vai ser uma pessoa abusiva, ou de que vai ser alguém que não vai respeitar ou não. Então, existe alguma forma que vocês veem sempre ali
que é de praxe, assim, que fala, não, sim. esse tipo aqui é a forma que a gente... Se é que existe uma forma de evitar algumas situações, que formas que seriam essas? Eu acho que quando a gente atende violências domésticas, violências contra a mulher, a gente geralmente percebe um padrão de história, né? Sim. Que é o que a gente até chama de ciclo da violência. Em um primeiro momento, eu acho que é importante a gente ressaltar que nenhuma mulher se apaixona por alguém que é extremamente horrível. Isso. Então, o ciclo da violência, ele se inicia nessa fase da lua de mel, que é a fase que a pessoa está apaixonada, que ele é um príncipe, que ele dá presentes, que ele trata ela muito bem. Sim. E isso, assim, Geralmente tem em cada relacionamento. inicia melhor do que um Inicia relacionamento melhor. saudável. Pode ser, exatamente. Ah, esse Aquela. contraponto também. Sabe a intensidade? É aquela A intensidade. absurda. É o perigo. Ah, ele é uma intensidade, ele é um Não mês, que todo é um mundo que é intenso vai É. configurar. A gente não pode generalizar. Mas, assim, existe essa fase da lua de mel que a pessoa é um super príncipe. Então, claro que ninguém vai se apaixonar por alguém que é um monstro. É aquela Mas coisa aí- do meu número, né? Era tudo que eu precisava, Exatamente. é o príncipe encantado. Então, a gente até falou sobre isso da outra vez que fui a entrevistada aqui Sim. no podcast dele. E aí todo mundo, mas Marina, todo mundo, o relacionamento sempre começa bom. Tá, Não. mas é um exagero. É. É aquele Ah, mas- toquezinho do exagero. Sabe, Aí- assim, o exagero no presente, o exagero no... Ou aquela exclusividade, né? Nossa, tudo a minha vida, tudo é essa 100%. pessoa. Você já Acaba- percebe que tem algo que não é saudável. Parar, Mas, né, parar de mas- viver a tua vida pra viver a vida daquela pessoa, então fica uma coisa Isso. Então, desequilibrada. mas O tem- afastamento tem dos uma amigos, questão. das amigas Não. também. Então, O que eu vivi em relação a isso, eu não conhecia o narcisismo até eu me divorciar. Não conhecia de fato. Eu imaginava que era uma fábula do Narciso e aquilo não existia. Só que acontece, eu tive a sensação como que se eu tivesse uma amizade com a Marina, eu sempre imaginasse que ela fosse me roubar. Só que por mais que eu imaginasse que ela seria capaz de fazer isso, ou teria algum traço que ela fosse fazer isso, eu confiava. E aí você vai dando liberdade. Um dia você deixa, você tranca a porta, você começa a deixar a porta trancada, outro dia você dá a chave para a pessoa. Então você vai dando espaço para essa pessoa na sua vida. Entendeu? E assim, quando eu terminei o meu relacionamento, que eu recebi tudo que, nossa, histórias inventadas, enfim, coisas pesadíssimas. Eu tive a sensação, putz, eu sempre soube. Sabe? Tipo, você imagina Mas que não. eu Sempre tenho, esteve eu tenho ali. Mas essa desconfiança da Marina e eu ando com ela aí anos e aí nunca acontece nada. Aí o dia que acontece, você fala, putz, mas eu não, sempre soube. não concordo que isso exista. Assim, que as mulheres que são violentadas, elas sempre sabem que a pessoa vai ser. Se foi essa Ó, analogia eu vou dar um que você exemplo. me traz, Então eu ela, não ela vejo. fingia muito mal, porque É. geralmente os Não, eu vou te homens falar, abusivos eu tenho- fingem muito bem. Muito bem. Então, mas eu tive. Então, é a questão da condição psicológica, talvez. Porque eu tive uma funcionária que ela era agredida fisicamente pelo marido e nós fizemos uma força-tarefa para tirar ela de casa, tipo, de tirar de casa mesmo, de levar para fazer o corpo de delito, enfim, Tá. de dar suporte financeiro, de tudo, e retiramos ela, que 14 dias depois ela estava de volta Tá, mas de casa. isso explica, tem algumas Então, coisas vamos que supor, ela não explicam pode isso. falar que o cara que agredia ela fisicamente de fato não dava traços. Não, Você então. entendeu? Não, peraí. Não exatamente assim. Pode falar. Deixa eu só voltar pra Marina ali. Eu poderia, só pra concluir, daí eu volto pra isso aí. Eu poderia dizer o controle nesse início, assim, essa questão, da minha opinião, o afastamento das amigas, da família, essa exclusividade, toda a intensidade muito intensa, assim, em pouquíssimo tempo, isso é um grande alerta, tá? Uma pressa Uma pressa. em formalizar. Isso, assim, é um padrão que eu vejo nas mulheres que eu atendo, sempre, sabe? Sempre foi assim. Mulheres, assim, que às vezes vão morar com a pessoa 2 meses, que tá conhecendo uma pessoa, eu fico, assim, horrorizada. Quando eu vejo... É muito interessante, porque quando a gente trabalha com isso, e a gente vê mulheres muito engajadas, mulheres feministas, mulheres que defendem as outras mulheres e feminismo, é igualdade, tá, gente? Não é quando a gente fala em feminismo, eu tô falando aqui de igualdade de direitos. Eu sou uma mulher feminista que defende a igualdade, não a superioridade, que a gente ainda vive em condições bem diferentes dos homens, né? A gente teve que recentemente ter uma lei para dizer que as mulheres precisam ganhar o mesmo salário dos homens que exercem a mesma função. É um absurdo. Isso foi há 2 semanas atrás. Então, eu vejo mulheres assim que têm todo esse conhecimento entrando em relações abusivas. E não só abusivas, como depois sendo vítimas realmente de uma violência. Por causa disso, eu consigo ver a amiga minha, às vezes, conhecendo 2 meses depois, já um namoro intenso, indo morar junto,
o homem tentando afastar ela das amigas, ela nunca mais tem tempo. Então é preciso ter um equilíbrio, Sim. né? Assim, o ciúme excessivo. O É. ciúme, ele é muito... As pessoas... A linha é muito tênue, né? muito assim, tênue, entre né? o que é normal e o que não é. Isso, É é muito... muito Então, tênue. eu acho até E as quando a pessoas gente fala romantizam. sobre esse ciclo, assim, a gente vai caminhando pra fase de tensão, que é isso que a Dayana tava falando. Afastamento dos amigos, Pisar em ovos. pisar em ovos, tudo acha, fica nervoso, né? Então, ele vai fazendo um cerco com essa mulher, né? Ela vai ficando isolada, ela Eu não vou tem responder tua rede de pergunta, apoio. depois que ela Eu vivi falar. exatamente isso. Ela não tem rede de apoio. Assim, a gente tá falando desse ciclo porque é um ciclo da mulher, estudado. do homem não. Não. Mas o que eu acho que da sua questão O que você tava relacionamento trazendo? abusivo, ele só mudou Não, lá. o relacionamento abusivo eu acredito Você que você entendeu? tenha vivido também. Sim. Mas a gente tá falando sobre violência doméstica, né? E eu acredito que você possa ter vivido. Mas eu acho que o que você aponta é que você tava falando de uma pessoa que talvez tenha uma condição de transtorno psiquiátrico. E eu nem acho que todo mundo que comete possa ter. Não sei se necessariamente tenha. Tem muito a ver também com a nossa cultura, com uma criação machista, com ele Mas aí entra carregar no a relacionamento criação... tóxico, né? De É, atitudes isso. tóxicas. Aí é uma Isso, coisa. diferente. O abusivo é quando a pessoa Isso. ela tem noção de tudo que ela tá fazendo. Só que ela faz por maldade, ela faz por controle, ela faz por outras Sim. coisas. Mas atitudes Acha tóxicas. normal. Não, mas atitudes tóxicas, o que elas são? São. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E aí a gente cria uma consciência. Não, eu tô fazendo isso porque meu pai fazia, porque minha mãe fazia. Ah, então aconteceu uma briga no relacionamento. Não, eu vou Reproduzindo, né? mudar. Não, eu vou buscar terapia. Isso é um relacionamento tóxico. É uma pessoa tóxica. Aí é uma situação. Uma pessoa que é abusiva, ela tem noção de tudo que ela faz e, inclusive, ela faz aquilo tudo de caso pensado pra justamente afastar a vítima da rede de apoio, Isso afastar é a um vítima transtorno psiquiátrico já. o relacionamento abusivo e a pessoa Eu não ser gosto abusiva de não é falar um que é transtorno. psiquiátrico. Não, se ela for narcisista, sim. Só que o relacionamento abusivo, a pessoa pode ser narcisista ou não. O que muda do tóxico é o quê? Todo mundo aqui já passou do ciúme, já foi muito Sim. ciumento, já falou uma coisa que não devia, já entende? Isso são atitudes tóxicas. Você se resolve na sua terapia, Isso. onde você precisa e reconhece que você está errado e muda, tenta mudar, se não mudar, pronto. Agora, o relacionamento abusivo, a pessoa que é abusiva, ela já faz tudo aquilo, o exagero do início, por exemplo, a fase de lua de mel. Por que ela acontece? Porque a hora que ela começa a desvalorizar a outra pessoa... Ela vai jogar na cara, né? Não, e o que ela pensa? Quem tá sofrendo, Mas aquilo... ele é muito bom pra mim, né? Nossa, mas ele Olha fazia tudo que tudo ele isso, faz ele pra parou mim. de fazer por quê? Porque eu não tô usando a Exatamente. roupa que ele quer? É. Porque eu não tô Exatamente. deixando a comida dele do Isso jeito que ele mesmo. quer? Ela quer retornar Aham. aquele príncipe do início. Eu tô falando príncipe que a gente tá falando mulher, tá? É que Mas eu não, pode ser... assim, juridicamente eu não fazia essa diferença do abuso pro tóxico. É. Eu considerava relacionamento abusivo. E eu até questionei porque eu não costumo falar que as pessoas... Eu não costumo trazer a questão do transtorno psiquiátrico justamente por isso. Porque eu acho que, às vezes, a gente patologiza demais a Isso, pessoa. e não é E, na doença. verdade, não é doença, né? Então, só Sim. que pra me Mas posicionar que eu como- tenho um posicionamento contrário a isso. Mas assim. igual, você tá tratando isso como um transtorno psiquiátrico. Não, eu não estou Não, tratando com relação a isso. Você se referiu como? Não estou. Eu falo que a gente não deve patologizar. Sim, mas Não, eu tô é que falando antes que você no tinha falado caso... que poderia ser um transtorno É porque É. eu tava entendendo É o entender o que ela narcisismo, tava querendo é. dizer com relação à Sim, diferença mas do tudo abuso bem, pro mas eu vou dar um tóxico. exemplo então a gente pode usar o narcisista, o psicopata, qualquer outro tipo de transtorno, tá? Porque a pessoa, ela, por mais que ela tenha esse transtorno psiquiátrico, é diferente de uma pessoa que teve algum tipo de transtorno mental, que, tipo, sai por aí agredindo as pessoas e tudo mais. A pessoa, quando ela tem esse tipo de transtorno que gera ela a criar um relacionamento abusivo, ela socialmente é invisível. Não se vê esse transtorno na pessoa. A vítima, seja ela homem ou mulher, ela não vai ver que a pessoa tem o transtorno. Eu mesmo, me relacionei por 9 anos com uma pessoa e eu jamais imaginei que ela tinha esse tipo de transtorno. Então, tipo assim, a pessoa ter um transtorno psiquiátrico ou não, se é assim que a gente pode tratar, não vai necessariamente fazer com que isso gere um alerta na vítima. mas Não o tem como relacionamento você abusivo, palpar ele isso aí. existe porque tem duas pessoas na relação, né? Um tá sendo abusivo e o outro tá, de alguma forma, voltando, aceitando e está ali. Sim. Se alguém é abusivo com você no primeiro dia de namoro, você pega e larga dele, não existiu relacionamento Sim. abusivo, porque não existiu. Sim, Só sim. existe as duas pessoas aceitarem. Você vê que uma pessoa tem um transtorno
gravíssimo, psiquiátrico, ou que não tenha nada, mas enfim, dane-se. Tá te Comportamento. tratando... Comportamento é aquele, não quero saber o que tem. O comportamento é aquele. Então, você sai do relacionamento. Quando que começa a existir esse ciclo do abuso e o relacionamento é abusivo? Quando existe uma pessoa que também é dependente emocional, ou aceita Era aquilo isso por que eu ia vários falar motivos. sobre isso, sobre o que ele trouxe da Ele funcionária trouxe da dele. funcionária. Aí, Então, provavelmente, ela já tinha vários outros Isso, problemas, era aham. dependente dele. Mas E o próprio entra naquele ciclo- ciclo da violência. Ele justifica, era isso que eu ia falar. O ciclo torna a mulher dependente, né? Então Isso. ele vai fazendo esse cerco, retira a rede de apoio dela, O emprego, o dinheiro. torna ela Família, dependente. Mas, às total. vezes vem como uma forma de carinho. Pra que você vai trabalhar? Eu te dou tudo, não trabalha não, fica aqui em casa. Aproveita ele a sua vai- vida, né? Sou seu Ele vai homem, evoluindo. A mulher minha não Então, trabalha. o que acontece? Aí esse ciclo vai evoluindo até que ele pode ir partir para agressão física. E aí, geralmente na agressão física, a mulher tenta de alguma forma, então, assim, contatar alguém, às vezes, ou às vezes não. Mas o que acontece? Qual que é o grande perigo? Depois disso, o homem se arrepende. Então, ele vem, o que acontece? Eu vou mudar, não vou mais fazer mais isso, eu sei que eu errei, você é a mulher da minha vida. Ele usa isso e aí ele começa, você também não vai arrumar mais ninguém. Quem que você vai arrumar como eu? Você já tem 2 filhos, você já tem um filho, ninguém vai te querer, eu te amo, eu vou mudar. E aí, o ciclo volta a se repetir. Ele se Lua repete de várias mel, vezes. violência. E aí ele fica um tempo. A lua de mel, ela pode durar 1 mês, 1 dia, 1 mês, 2 meses, 3 Meses, meses, até 1 ano. até o ciclo se repetir. Qual que é o grande perigo da repetição desse até ele ciclo? colocar o ambiente que ele que Não. quer viver em ordem de novo. Não, o grande perigo dessa repetição do ciclo é ele matar essa mulher. Que a agressão Que é vai o- ficando cada vez mais grave. Vai ficando cada vez mais grave. Então, assim, por isso a importância de retirar essa mulher do ciclo. E aí é quando você entra assim, que você falou assim, não adiantou, 14 dias depois ela voltou pra ele. Porque existem toda uma situação por trás. A mulher é dependente emocional, tem um homem lá pedindo pra voltar e dizendo que vai mudar. Tem um homem, às vezes, dependente financeiramente, mas não somente. Tem muitas mulheres que são independentes financeiramente, que estão numa relação abusiva. E a dependência emocional, ela é muito mais Muito forte mais do que tudo forte. isso, né? As pessoas Então- acham que, não depende dele financeiramente, por que ela aguenta isso? Isso aí. Então ela gosta. Ela gosta. de Nenhuma apanhar. mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher E gosta tem de uma apanhar. questão nessa fase de tensão, assim, da violência psicológica que acontece ali. Tem um ataque à autoestima dessa mulher também. Eu acho que isso que pode ficar uma vida desencadeia, inteira. Essa Não dependência existindo, emocional. inclusive, uma violência física. Pode ser que essa Isso, violência seja isso. psicológica e Sim, emocional aham. uma vida inteira. Uma vida E inteira. ela nunca percebeu. Porque, nunca mas percebeu. nunca me relou a mão. Ele nunca me relou a mão. Mas e o que ele Muito fez com a sua comum de vida, com a tua acontecer. autoestima, com a sua independência? Nunca Então- relou a mão porque você nunca enfrentou o cara, né? Também. Se fosse Difícil a ela, mulher também. enxergar mesmo, né? Que ela tá numa violência psicológica, uma violência moral. Então, é preciso mesmo saber identificar, assim, esse afastamento das pessoas que ela gosta, da família, dos amigos, o ciúme excessivo, né? O proibir de sair, o proibir de trabalhar. A violência patrimonial, não tem acesso à conta. Quantas mulheres no direito de família, quando a gente vai trabalhar num divórcio, acontece o marido e ela chega e fala assim, ele tem uma empresa. E aí, ela ajudava na empresa. Na verdade, ela trabalhava e não recebia por aquilo. Sim. E aí, ele tem Muito a cara comum. de pau, o homem de lá no processo, e falar que ele construiu tudo sozinho, com a mulher todo dia trabalhando, sem receber e sem acesso à conta. Não, mas a mulher não precisa. Não, Uma violência patrimonial. Então, mas eu acho que a É, mulher, e aí nesse caso, não precisa nem estar na empresa, né? A mulher que. Não, ela tem o Não, direito. também. Não, Mas eu falo até assim, ela a, ter a mulher acesso a dona esse de patrimônio. casa. Eu falo assim, a mulher Não, dona de também casa. tem Que, direito. pô, tá cuidando da casa, tá cuidando da família. Sim, mas eu dei um exemplo, assim, de violência patrimonial. Às vezes a mulher um homem tem uma vendinha, um mercadinho pequeno. A mulher vai lá, todo dia tá lá no caixa. Chega antes pra varrer a frente. E aí, assim, aí chega no processo, o cara, ela tem direito de qualquer forma, mas a forma da violência É tão grave. processual Sim. que ela sofre, ele dizendo assim, eu construí tudo sozinho. E mesmo aquela mulher que não tá trabalhando, ajudando ali na coisa, entre aspas, né? Mas tá em casa cuidando dos filhos. Aí você pode falar sobre a questão do trabalho doméstico. mas Gostaria quando ela fala. de falar sobre isso, porque é muito comum em processos de família a gente presenciar situações assim.
como a Dayana estava falando, o marido, ele passou a vida trabalhando fora e a mulher, ela não trabalhou diretamente, mas ela trabalhou dentro de casa, que era o que você colocou. Ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos, por escolha própria, por uma questão cultural, por uma questão de relacionamento abusivo, independente. Mas ela ficou ali. Se eles estavam em união estável, independente se formalizado ou não, ou casados, né? No regime da comunhão parcial de bens, o direito, ele entende que aquela mulher, ela tem direito tanto quanto ele à divisão dos bens. Não importa se ela trabalhou diretamente por ele. Por quê? Porque existe uma valorização desse trabalho de cuidado, desse trabalho doméstico que ela realizou. Um entendimento dessa construção conjunta do patrimônio. Sim. Porque se ela não estivesse ali cuidando dos filhos e da casa, ele não teria ascendido profissionalmente. Né? Quem que estaria fazendo isso por ele? Com a mesma qualidade que Com a ela mesma faria qualidade, nunca, né? exatamente. Então ele tem esse reconhecimento. Só que muitas vezes a gente se depara dentro de um processo com defesas de advogados que têm conhecimento, né, sobre essa legislação nossa, que é comum, deles usando o argumento, não, mas ela não fazia nada, ela era interesseira, ela ficava se aproveitando da boa condição de vida, sendo que ela ficou ali trabalhando dentro de casa a vida toda e por isso ela não criou uma carreira tão promissora quanto a dele. Aí não Então pensa- isso é uma situação que acontece. E isso é uma forma de violência também, né? Proibir de trabalhar, É uma reter violência o patrimonial. dinheiro, não dá então, assim, como eu falei, a mulher trabalha na empresa lá, assim, e aí ela não tem acesso ao dinheiro direto. Nossa, isso é muito comum, né? E aí a gente vê isso muito nos divórcios, né? Quando tá lá nos processos, as coisas absurdas que acontecem, e a mulher só enxergar a situação de violência que ela estava quando realmente acontece, desencadeou na né? física. Quando desencadeou na física. É muito comum a gente atender mulheres que procurou a gente quando elas tiveram uma agressão física ou quando elas estão sendo completamente limitadas e controladas, mas quando a gente começa a questionar, existia já essa tava situação, vindo já. realmente sempre cuidou do dinheiro, nunca deixou eu pegar dinheiro. São esses sinais. Eu falo que eu Sinais. trabalho nessa área, nessa Isso. parte. A preventiva, Na né? preventiva, sabe? Porque É importante. apesar de a pessoa só acordar pro que tá acontecendo quando acontece Precisa com identificar ela, antes. ela tendo a informação, né? Então eu falo, nossa, eu tô ali porque eu dando essa informação, por mais que a pessoa nunca tenha passado por nada parecido, ela já tem aquilo na cabeça, né? Ela já ouviu, falou, nossa, não, peraí, o ciúme tá passando do limite. Não, ó, o controle tá demais. A manipulação eu tô percebendo em alguns momentos. Ah, tá me afastando da minha, da minha rede de Isso, apoio, apoio. não quer que eu tenha contato, todo mundo tem defeito, ninguém Isso serve. mesmo, Né? Então, por mais que ela não esteja passando por isso, ela consegue detectar a tempo de morrer, por exemplo, né? Sim. Dela não perceber isso a hora que ela tá quase morrendo. Exatamente. Né? Ou dela ser agredida fisicamente. Então, se ela conseguir perceber isso nos primeiros sinais, no começo, ainda quando tá namorando, já é melhor do que saber disso depois que tá há 30 anos Sim. casada com um monte de filho, Extremamente importante. desempregada, né? Então, Sim. assim, é essa prevenção, é essa psicologia preventiva, Os vamos homens, dizer geralmente, assim. eles falam, eles não querem os primeiros sinais, né, desse controle e tudo, mas tem algo que é muito claro, é ele te afastar principalmente das suas amigas próximas. Então ele vai começar a falar mal das suas Ninguém amigas. serve, ninguém serve. Né? Ele vai Da começar a sua falar mal família, da sua família, das falar mal suas da sua amigas. família. Ah, aquela ali é isso, é aquilo. Olha, tem inveja de você, cuidado, hein? Ó, não sei o quê, ó. Então, assim, isso vai... E é tão manipulador que a própria mulher, ela vai começar a enxergar, se ela não tomar esse cuidado de identificação, ela realmente vai começar a enxergar essas coisas. Sim. Sim. E aí, esse limite que eu te falo é assim... Ah, mas se for um narcisista, se for um cara super abusivo, é melhor mesmo que aconteça para alguma coisa assim mais grave, não no sentido da violência física, mas que ela consiga perceber isso Sim, o quanto antes. com certeza. Sim, mas se ela não tiver essa informação, É. gente, há pouco tempo atrás não se falava nisso ainda. Não tinha isso na novela, agora tá no Fantástico, tá nas redes sociais, Violência mas não se falava nisso. Violência era só se A tivesse física. roxa. Sim, É, a só violência isso. psicológica, ela foi tipificada, porque o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela não tipifica crimes. O que é tipificar? No Código Penal, a gente tem todos os crimes. O que é crime? Matar alguém, pena, nananana. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela fala que violência contra a mulher, violência no âmbito doméstico e familiar, são as formas de violência psicológica, física, moral, sexual e patrimonial. Mas ela não diz, então ela vai falar... Física, puxar, empurrar, bater. Mas quem que tipifica? O Código Penal. É o Código Penal que vai identificar qual crime aquela mulher sofreu. Se é uma lesão corporal simples, leve, né? O dano moral, o dano moral, o crime pode ser de injúria, a violência moral, desculpa. Pode ser o crime de injúria, difamação, calúnia.
E aí lá o Código Penal. E a violência psicológica, ela não tinha um crime tipificado de violência psicológica. O que significa? O Código Penal ele não dizia como que poderia... Era um problema seu. Agora Era um tem. problema seu. Agora, Então agora é um problema tem nosso. lá no Código crime Penal específico. um crime específico de violência psicológica que não é só pra mulher. Homem também pode ser vítima de violência psicológica. A Lei Maria da Penha, ela descrevia a violência psicológica, mas agora existe um crime específico no Código Penal de violência psicológica, desde 2018. Legal. Isso é extremamente Porque quando sai esse importante pra tipo de levantar essa lei, ele é identificação. algo um pouco mais global, né? Não é um negócio específico. Quando já cai pra Sim. outra lei específica, pra isso não é melhor? Não, Não. vamos lá. Nós temos a Lei Maria da Penha, ela é uma lei especial, né? Então, nós temos as leis, nós temos a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ou seja, nenhuma outra lei que vier pode ferir algum direito lá da nossa Constituição Federal. E nós temos as leis federais, que é o Código Penal, o Código Civil, que são competências, né, que tem. Então, o Código Penal, então, por exemplo, o município não pode criar um crime, Sim. né? Isso é competência federal. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei especial, que ela é só do gênero, né, feminino. Então, gênero feminino, a gente precisa compreender que não é sexo biológico, é como a mulher se identifica. Então, recentemente, o STF, ele já entendeu que cabe a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Não necessariamente precisa nem ter a questão do genital, tá? Então, ele é só no âmbito doméstico familiar, mulheres. E aí, o Código Penal é o que ele regulamenta a vida de todos, digamos assim, né? E qual foi a necessidade de ter uma lei específica? Porque eu entendo o seu questionamento. Não é melhor que a lei seja para todo mundo? O que acontece? Já existiam os crimes ali. O crime de homicídio, de matar alguém, já existe. O crime de lesão corporal já existe no Código Penal. Por que então foi ser necessário fazer uma lei específica para mulheres? Não, mas eu Porque não mas eu enxergo, sei que você não, mas eu foi seu enxerguei a Maria da questionamento. Penha. Mas é o questionamento das pessoas. Ah, assim. tá. Desculpa, mas as pessoas perguntam isso pra gente. Por quê? Só concluir aqui. Porque o Brasil, ele, como eu falei, ele tem um grande índice, né? Existe uma verdadeira epidemia de violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, ela veio porque a Maria da Penha, ela sofreu violência, né? Durante 19 anos, ela esteve num casamento, ela teve um tiro, né, na sua nuca, foi eletrocutada, enfim. E ela, por 19 anos, ela tentou processar ele e ele não foi processado. Ele foi condenado criminalmente no último ano apenas cumpriu 1 ano e meio de pena. E tudo isso gerou, assim, uma indignação pelo tamanho da violência que ela sofreu, porque a Maria da Penha hoje, ela está paraplégica, né? Então isso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos e eles determinaram que o Brasil fizesse uma legislação específica que protegesse as mulheres, que definisse o que era violência doméstica, porque essa proteção não estava sendo efetiva. Então as leis que a gente já tinha no Código Penal, elas não estavam sendo efetivas para as mulheres. Né? E isso decorre da nossa própria cultura mesmo. E também para levantar, para simbolizar, né, a importância. Olha só, a gente tem essa grande epidemia, tem 17 anos que a Lei Maria da Penha ela existe, e a gente ainda tem a 5ª maior taxa de feminicídios no Brasil. É interessante a gente falar sobre o crime de lesão corporal, porque eu falei do crime de violência psicológica, mas uma violência psicológica, ela também pode ter como resultado um crime de lesão corporal. Porque o que muda, né? No caso, muda a pena. O crime de violência psicológica ele é muito menor do que o crime do que a pena da lesão corporal. Quando que uma violência psicológica pode se transformar em um crime de lesão corporal? Então, assim, como que se comprova isso, né? Porque é a coisa mais difícil. Então, a lesão corporal é um crime que ele precisa ter... É quando alguém causa um dano à sua saúde. Seja ela física ou mental. Sim. Né? Então, assim... Então, como que isso pode ser condicionado a um crime de lesão corporal? Como uma violência psicológica, ela pode deixar de ser só uma violência psicológica para se tornar, para a mulher ter sido vítima de uma lesão corporal. Então, é muito difícil de comprovar a lesão corporal pela saúde mental, mas é possível. E nisso as psicólogas podem ajudar muito nessa comprovação, né? As depressões, né? Os relatórios. Crises de pânico. Então, as crises de pânico. Isso aí então, já entra acontece no do juiz, inclusive... como Prova, corporal? sim. Se pode ser uma prova unilateral, a mulher mesmo pode anexar, pedir para a psicóloga dela fazer um relatório, e aí a advogada dessa mulher anexa no processo, mas já aconteceu de juiz intimar a psicóloga para apresentar o relatório psicológico.
pra comprovar a lesão corporal. Então, porque muda, tem lesão corporal leve, grave e gravíssima. Então, a grave precisa interferir até 30 dias as atividades habituais dela. Então, assim, se uma mulher deixou de trabalhar 30 dias, se uma mulher teve a rotina dela alterada nesses 30 dias, por causa de uma violência psicológica sofrida, isso acontece muito no crime de perseguição. Então, que pode ser tanto nome doméstico familiar, mas acontece muito, pode ocorrer de mulheres comuns, como já ocorreram, de serem vítimas de crime de perseguição. Isso traz muitas questões. Mulheres deixam de sair, desenvolvem síndrome de pânico, várias questões. Então, através de um relatório psicológico, se a mulher faz terapia e a psicóloga entrega esse relatório, ela pode apresentar no judiciário e o juiz pode intimar também. Então, aí manda para uma perícia indireta do IML lá. Então, ele manda esse relatório e pode ser feita uma perícia indireta onde o juiz dá os quesitos, né? De acordo com o relatório da psicóloga ou da médica psiquiatra também, houve danos à saúde dela, houve risco de vida, as suas atividades habituais foram interferidas por mais de 30 dias. Então, 30 dias, ela, para ser considerada grave, gravíssima para uma vida toda. A psicológica não dá para dizer, né? Não daria para... Apesar de considerar. ficar, né? Apesar de As ficar, marcas né? pra vida toda. Porque, assim, ela não tem como prever que vai ser pra vida toda, né? Naquele momento, assim, né? Então, sim, mas assim, falando são clinicamente, marcas, né? mas eu costumo falar que são marcas da violência psicológica que muitas vezes são maiores do que as físicas. Não, com certeza, né? eu Porque concordo. ficam pro resto da vida. Ficam. Aquela dor ali da pele, por mais que seja horrível, passa. E a psicológica fica pro resto da vida. As pessoas acabam Mas tendo... juridicamente não tem como Não tem provar como. uma gravíssima Então, e é causando pra toda a imensurável, né? vida, Não tem sendo como. que a vida ainda não não dá acabou pra naquele mensurar, processo precisa, exatamente. né? Mas é importante saber porque as pessoas, elas não têm esse conhecimento, né? A própria às vezes, a advocacia, advogados e advogadas que trabalham com mulheres, não entendem que isso também é uma possibilidade. É bem Porque, interessante assim, mesmo. eu costumo sempre falar uma coisa para as minhas clientes. A gente luta por justiça. E, assim, justiça no âmbito processual. Eu não sou psicóloga. Eu sempre oriento que as minhas clientes procurem uma rede Eu de ia falar apoio, exatamente a isso. psicologia, né? Porque, assim, a gente acaba sendo um pouco, mas esse não é o meu papel e eu nem tenho conhecimento técnico, não estudei pra ser, né? Que eles falam assim, a gente é advogada, é psicóloga, isso e aquilo. A gente faz um papel de uma rede de apoio, né? Além do papel intermediadora jurídico, ali, né? Um pouco. o jurídico. Então, eu digo assim, em um processo não vai... As pessoas confundem sobre processo. A mulher, quando ela vai buscar a justiça, ela acha que aquele processo, ela vai dar paz para a vida dela. Não vai dar paz para a vida dela, aquele processo. Ele pode auxiliar nesse processo. Mesmo se ela for vencedora nesse processo, não significa... Quantas vezes aconteceu da mulher ganhar um processo e no final ela ainda tá com aquela sensação? Porque ela precisa, fora do processo, se curar. Ela precisa buscar a cura fora do processo. Então, curar, sarar as feridas, né? Isso, então assim, é muito essa questão, é muito interessante também essa advocacia humanizada e especializada, porque a gente consegue realmente enxergar e orientar a mulher nesse sentido. Porque lá no processo a gente não vai buscar a vingança, a gente vai buscar a justiça. Sim. E muitas vezes a mulher, de tão machucada que tá, ela pode ter sim um sentimento de vingança. Pode ter. Sim. Não, se alguém... Você me bateu, eu vou lá e te bato, eu posso, no máximo, me sentir vingada. Né? Mas a dor que eu tô sentindo que Não você vai me chutou é a passar. mesma. Ela Perfeito. não continua, Ela não vai, sara. então não adianta. Então aquele processo, mesmo sendo positivo pra ela, não vai Na verdade, sanar as é um dores veneno dela. que ela tá tomando esperando que o outro morra. Mas né? é importante. A vingança, né? E aí eu costumo dizer também assim, que mesmo que lá no final do processo ela ainda não saia vencedora de alguma forma, que mesmo assim ela já merece paz, porque ela lutou, ela teve a coragem de denunciar, Sim. ela teve coragem de ir. Sim. Então, ela, mesmo que lá ela não tenha conseguido exatamente o que ela queria, ela já merece paz só por ter tido a coragem de denunciar, Com certeza. só por ter tido a coragem de ir falar. Gente, uma audiência para uma mulher que sofreu uma violência ela é revitimizada, ela tem que reviver tudo aquilo ali. Ela tem que Constrangedor falar. demais. Né? Então, ela teve que vencer muita coisa pra estar ali. Então, eu digo pra ela assim, acabou, agora, né, quando já deu trânsito julgado, é isso. Tem que buscar cura, né, de outras formas. A aqui. gente costuma falar que o direito sozinho ele não anda, resolve. não resolve. Ele não resolve. O enfrentamento da violência contra a mulher, ele precisa ter essa
multidisciplinariedade. Precisa Sim. ser multidisciplinar. Tudo é um conjunto, Sim, né? então a gente realmente tem essa abordagem humanizada, a gente fala, né? Porque por que a gente fala humanizada? A gente não é ser humano? Nós somos, mas às vezes as pessoas têm a impressão que os advogados, as pessoas do direito, eles são muito frios, né? A gente vai falar ali sobre legislação, sobre técnica e vai ser isso. Mas não, a gente tem realmente esse momento de acolhimento da mulher, oitiva, escutativa, a gente usa muito. Só que sim, o nosso papel ele não é de psicólogo, então a gente sempre recomenda, a gente sempre trabalha também em conjunto com psicólogos, né, encaminha para Sim. psicólogos, porque é extremamente importante para ela enfrentar esse processo, que como a Dayana trouxe, é extremamente revitimizante. As audiências, elas são revitimizantes, existem questionamentos, mas eu também consigo perceber, assim, na minha atuação, que o momento de enfrentar o processo, se a mulher está sendo amparada também pela técnica de uma psicóloga, de um psicólogo, por uma terapia, ele auxilia ela a encerrar esse ciclo, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre divórcio, porque a gente está falando no contexto de violência doméstica, então sempre envolve uma questão de família, né? Não, ela tá com uma ferida aberta e ela tá querendo tratar aquilo ali. Exatamente. Ao mesmo tempo ela quer justiça, ao mesmo tempo ela quer vingança, ao mesmo tempo ela quer se curar. Ao mesmo tempo tem ela quer ser questões reconhecida, burocráticas, ela quer ser vista, ela quer Sim. ser, né? Então assim, tem muita coisa envolvida, não é só E ela se Exato. sente processo. validada muitas vezes por suas dores, então as pessoas que estão ao redor dessa mulher que está sendo, que foi vítima ou que está numa situação de violência, né? Elas às vezes menosprezam, nossa, mas não é tudo isso, já passou. Então ela se sente Você tem muito que perdoar. invalidada. Ela se sente, ela Você vai tem se que sentindo perdoar, muito quem perdoa é invalidada. Deus, Ela se sente muito invalidada, né? Deixa eu criar até talvez uma polêmica aí. Dentro do ambiente do direito, que é algo até muito sensível a essa questão do revitimizar. Então, o que acontece? A pessoa está ali num julgamento, onde ela está relembrando, revivendo e tendo um contato ainda com a pessoa que fez um baita mal para ela, certo? E aí aquela pessoa está ali na frente dela, refutando tudo aquilo que eu tô te falando, o mal que você me fez. E a pessoa está ali falando que não, é mentira sua. Qual que é o âmbito? Não, eu tô falando no julgamento, tá lá. Mas você viu isso acontecer? Não, tô Porque falando. isso não acontece dessa forma assim. Não. Não. Não existe o Só se for contato na físico? conciliação, Não, assim. quando a gente tá falando de violência contra a mulher, por exemplo, você fala assim, a situação revitimizante. Existe um amparo legal para que ela, quando ela vá para uma audiência, ela não fique na mesma sala que o seu Entendi. agressor, ela não encontre com ele. Tá, então a mas gente já aí- consegue solicitar tá, isso pra ótimo. ser o ambiente menos revitimizante possível. Mas aí, beleza. Vamos tirar então o contato visual da As pessoas pessoa. não conversam, os advogados. Elas não se encontram. Tá, mas Os aí. advogados que fazem debate são nas Então, mas essa perguntas questão e respostas. justamente na questão do advogado que eu quero chegar. Cara, onde vocês enxergam que existiria alguma maneira de dentro de uma ética? Porque, cara, esse cara que agrediu, ele tá ali sendo defendido por um advogado. Legítima certo? a defesa dele, totalmente. Ele tem, Mas ele tem, dentro um de direito, uma é um ética, direito pô, constitucional, eu chego lá né? e falo assim, doutora, mano, nossa, tava nervoso, meti a mão na minha esposa, aí na minha companheira, certo? Pô, o meu papel foi, irmão, então vai te lascar, meu irmão, vai bater, Não. entendeu? Se eu É, fosse, pode se confundir. eu fosse advogado, você ia... Não, Eu não. entendo sua eu posição não enquanto pegaria o cidadão, caso. assim. Tá, mas então... Mas todos nós, se você cometeu um crime, se não for violência, mas se você, sei lá, cometeu... Tem crimes, assim, que às vezes a sociedade minimiza, né? Mas um crime patrimonial, enfim. Você vai ter seu direito de defesa. É um direito constitucional do cidadão. Então, mas Porque você se como as mulher, pessoas, você a gente não se sente Mas eu te ofendida? Não. Eu te Não entendo, me mas ele sinto tem direito de defesa. Não. E se ele assumir, ele vai ter ele vai ser condenado e vai ter um benefício de redução da pena porque ele assumiu perante as autoridades, entendeu? Como advogada, eu não me sinto Ah, ofendida. Porque a gente Não, entende, como né? advogada não, pelo amor de Deus. Não, como Falando mulher, como mulher. também não, porque eu sou uma mulher advogada, então eu consigo compreender a O questão jeito da dele de prerrogativa do advogado, a questão da defesa. E Dê um o advogado exemplo. criminalista, ele não defende, vamos lá, ele não defende o crime, ele defende os direitos daquela pessoa. Então, assim, por mais que eu não concorde com determinadas defesas,
E quando ultrapassa, eu posso tomar providências se eu achar que eu tô defendendo, defendendo uma vítima e que o advogado de defesa do acusado ultrapassou os limites ali da defesa, eu posso denunciar ele qualquer coisa, mas eu jamais vou julgar. Você tem essa... Posso denunciar. Inclusive tem esse protocolo que a Dayana citou mais anteriormente, do Conselho Nacional de Justiça, que ele é bem recente. Então, se existe esse limite ultrapassado dentro de uma audiência, igual uma pergunta revitimizadora, porque esse advogado, ele tá ali cumprindo seu papel. Então, tem situações que ele precisa, né, realmente ver quais são os direitos do cliente dele, enfim. É o direito constitucional que a gente estava falando. Mas se ele faz uma pergunta e questiona, mas você demorou muito para denunciar, né? Isso não aconteceu mesmo. Né? A gente impugna essa pergunta na hora, ela não precisa responder. E a gente sempre utiliza esse protocolo. Olha, a gente precisa defender esse direito dela de ser ouvida, a situação do trauma, por exemplo, de ter situações diferentes que ela lembra em cada momento. Eu lembro que tem uma situação, mas é um processo que já está segredo de justiça, mas já transitou em julgado. O advogada, o acusado tinha uma advogada. E ela pediu, na hora da audiência, para que o juiz... ela pediu produção de provas do relatório psiquiátrico da vítima. E aí, na hora, eu impugnei. Por quê? Porque, assim, o fato da vítima ter sido agredida, e em todo o contexto que ela estava, não tinha nada a ver o relatório psicológico dela, psiquiátrico dela, entendeu? Assim, e aí eu impugnei essa pergunta e o juiz indeferiu justamente por causa da minha fundamentação ali. Não interessa a questão psiquiátrica da vítima, porque isso é uma forma de violação. Utilizar essa questão na defesa, falar, a mulher é louca, ela é louca, porque isso é muito comum, né? Então, assim, o fato da mulher fazer tratamento psiquiátrico ou qualquer outra coisa não justifica. Isso, né? De repente, esse tratamento já é oriundo das violências que ela sofria. Claro, sabe, né? Qual o contexto, mas quer mudar de assunto, então, assim, né? mas assim, é legítima a defesa, entendeu? Eu não discuto a questão da legitimidade da defesa. E outra coisa que a gente precisa falar, quando você traz essa questão, nossa, mas você bateu num cara, é que esse homem, ele precisa ser olhado de alguma forma. Tá? Então, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê os grupos reflexivos que esse homem seja encaminhado. Porque, o homem então, que assim, apanhou. O homem que bateu. Por quê? Vamos raciocinar. Bateu no homem? O homem que bateu na mulher. Vamos raciocinar. Esse homem, ele pode cumprir uma pena, às vezes sim, às vezes não, dependendo do crime. Mas vamos supor que ele ficou preso. Mas se ele não teve um cuidado relacionado àquilo, ele vai sair da prisão. E aí ele vai se relacionar com outras mulheres, ele pode cruzar o caminho, se relacionar com uma prima minha, com uma amiga minha. Então, mesmo em todos os contextos, a gente não pode esquecer que a mulher, ela precisa ser vista, obviamente, sempre, mas eu não utilizo um discurso de que o homem precisa se ferrar com todo custo. Aquele homem, ele precisa cumprir a pena dele, ele precisa ser punido, mas ele precisa também de políticas públicas e de que a sociedade tenha um olhar para que ele não volte a reincidir no crime. Reinserção, né? De certa forma, né? Naturalmente, com todo respeito a qualquer vítima, pelo amor de Deus, mas de certa forma, o cuidado com esse homem acaba, para a sociedade em si, é mais importante. Sim, ele é fundamental. Porque, assim, ele é fundamental. O cuidado para a mulher que sofreu agressão é fundamental para a saúde dela. E novamente, a gente falando, o direito sozinho, ele não é suficiente. A ferida que ela recebeu, a ofensa física ou psicológica que ela recebeu, não vai fazer um mal para a sociedade, vai fazer mal para ela. Agora, o cara que está disposto a fazer... Então, a gente ele precisa do olhar também, precisa né? desse olhar. E aqui em Rio Preto... Tem o MEN lá, né? Eles vão vir aqui, isso já acontece. Toda medida protetiva, por exemplo, a vara de violência doméstica, ela encaminha como obrigatório para que esse homem ele compareça num grupo reflexivo. Nossa, o projeto MEN é muito bacana, porque Eles ele trata a questão da masculinidade. Nossa, legal demais. Eles são muito legais. Porque é importante que esse homem realmente reflita, né? Por que ele tem essa comunicação muito agressiva? Porque muitas vezes ele volta ou pro mesmo relacionamento ou para outros. Então, que ele repense a forma dele de se relacionar. Vou deixar uma indicação que eu gosto sempre quando eu falo sobre esse ponto, que é um documentário da ONU, que diz é preciso falar com os homens. Ele é ótimo. Então, ele diz sobre todo esse machismo estrutural que é o próprio homem viveu, essa opressão de que o homem não chora, o homem não leva desaforo para casa, o homem tem que pegar todas. E aí, o homem, assim como a mulher, mas o homem ele cresceu sendo ensinado que determinados comportamentos eram normais. Sim. Tanto pela família como pela sociedade. Cultural. Não é tão simples então, assim. Não é desconstruir. A maior prova disso somos nós. Quanto a gente se acha mais responsável por uma casa e pelos filhos do que os homens? Isso, tá aí. A gente super. sabe
de como funciona, do que precisa, do que não precisa, Ah, mas eu, a gente eu acho segue. bem mais fácil quando a mulher limpa. Lá. Ah, cara de pau. Então, mas Sabe, isso... a gente segue. Você sabe que esses dias eu tava conversando com a Isabela sobre isso? A gente tava conversando sobre assumir alguns papéis, né? De que, assim, que às vezes... Da mulher cuidadora, Da mulher da conta de cuidadora. tudo. Porque às vezes eu peço alguma coisa, agora eu vou lá, né? Vou falar mal do meu marido. Mas eu peço alguma coisa pro meu marido e ele demora pra fazer. E eu tava irritada com isso Sim. esses dias, né, Isabela? Eu falei pra ela. Faz antes, E nem aí, o que acontece? Às vezes, parece que é isso mesmo. Ele demora porque ele sabe que eu vou fazer, entendeu? Aquilo já me irrita. Agora eu tô criando... Agora eu digo assim, eu tô deixando, ele vai fazer. Se tiver que esperar 3 dias pra fazer, ele vai fazer. Só se for uma coisa assim, né? Que não Mas dá. pra gente tudo é urgente, né? A gente... Tudo é urgente, mas tem isso aí assim, também, mas por né? quê? entendo. Por isso que eu tô aqui, pra defender os homens, tá? Ai, meu Deus. Saindo desse ambiente, eu quero entrar no ambiente do homem violentado. Isso, o próximo sendo vai ser obrigado, o homem, o próximo vai ser o É, sua você vez. discute sendo com obrigado a o projeto levantar do também. sofá e lavar a louça. Isso, Não isso, é Mas isso olha, mesmo. isso que ela traz é interessante porque se relaciona com uma coisa que a gente começou a falar no início, né? Do porquê que a violência ocorre. Porque as mulheres, elas são criadas para esse ambiente doméstico, esse ambiente de cuidado, e os homens são criados sempre para esse ambiente de incentivado à impulsividade, à agressividade. Eu deixo também uma recomendação que a Dayana falou do documentário da ONU, e tem um documentário também que tem na Netflix, se chama A Máscara em que Você Vive. É sobre os homens, sobre a criação de homens, criação de meninos. E é super interessante, porque a gente Nossa, muito precisa legal, esse eu não vi. repensar os meninos que nós estamos criando Cara, na nossa sociedade. eu não vejo problema nessa questão. Não vou falar que eu não vejo problema. Não vejo que o problema é essa questão da mulher. eu vou te explicar ser por que é. Não, só concluir o pensamento. Eu não vejo que o problema está nessa questão da mulher ser a pessoa que cuida Sim. da casa e tal e tudo mais. Eu vejo que o problema principal, tá, é na desvalorização. É isso, esse é o ponto. Entendeu? Eu acho assim, não tem problema nenhum a mulher ser mulher dona de casa. O problema não é o cara achar que ele é uma empregada dentro de casa, você entendeu? É a desvalorização da nossa cultura e da nossa sociedade. Eu adoro falar sobre esse porque assunto. nessa questão, quando você fala em ambiente jurídico, eu falo, pô, a mulher foi dona de casa a vida toda, então ela tem direito. Tem o direito, isso já é assim, reconhecido. então eu vejo que o problema dessa história toda tá em às vezes, as pessoas se assustarem No com esse fato. reconhecimento, né? Quando a Entendeu? gente O problema não é o ambiente da mulher cuidar de casa. Porque, cara, a mulher cuidando de casa, ela é 1000 vezes mais capaz do que o homem em algumas coisas. não é Você isso. acha que vem não? Ela foi treinada, né? Ela baby? foi Desde treinada. Aí de novo a Pode. questão cultural. É Entendi. quando a gente Cultural. pensa no processo histórico da formação da nossa sociedade. É o que a gente falou. Houve uma divisão sexual do trabalho. Isso é um processo histórico. Os homens foram destinados aos trabalhos de indústria, comércio, Trabalho mais agronegócio. pesado, né? E as mulheres foram destinadas... Não necessariamente por conta disso. Comércio é mais pesado? Não. E as mulheres foram destinadas ao ambiente doméstico e privado, ao trabalho de cuidado. E também foi associado ao feminino a sensibilidade, cuidado. Isso é uma construção histórica. E, ao mesmo tempo, foram valorados de forma diferente. Então, essas características ligadas ao masculino, da impulsividade, da agressividade, foram valoradas como melhores, superiores, e a das mulheres como inferiores. E esses trabalhos também foram desvalorizados. E aí, né, o que os estudos mostram, né? O que os estudos de gênero mostram? Que existe, então, uma criação de uma polarização. Existe um polo que é superior e um polo que é inferior. Então, esse polo pode dominar esse. Esse polo é superior. Então, vem dessa construção realmente histórica. E aí, trazendo para um outro aspecto também, que a gente entrou nessa questão de relações, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o mundo tá muito chato, a gente não pode mais paquerar, porque pode ser assédio, pode ser condenação sexual. Não, pode isso ser realmente é aquilo. algo que é muito falado E toda aí, vez que toca nesse assunto, eu acho né? assim, não. Eu sou casada, mas às vezes uma pessoa vem puxar um assunto no Instagram porque não sabe que eu sou casada. Eu vou me ofender logo de início porque a pessoa quis? Óbvio que não. A questão é a importunação. A questão não é, a pergunta. assim. Então a pessoa Exatamente. precisa ter noção do que é paquera, do que é assédio, do que é qual que é os limites. Até uma amiga minha uma vez falou, nossa, mas se ficar falando muito sobre isso, nenhum homem vai chegar mais na gente. Não é isso. Então, assim, qual que é o limite? Os Pra mim, o agressivos limite não mesmo. Os abusivos não O mesmo. limite é o não. Daí tem homem que pega e fala assim, mas a mulher tá fazendo graça, né? Às vezes ela fala não só pra fazer uma gracinha ali. Daí o problema é dela. Aí não é com Aí você. o problema é dela. Mas o limite é o não. Se você tá lá investindo numa mulher e a mulher fala, olha, eu não quero isso e aquilo, você sai fora. Porque às vezes você... Não, mas é que a mulher... Não.
tem que É o que tirar eu falo, isso. sabendo desses limites, então a Isso. informação, ela liberta, né? É. Porque quem não tinha informação passa a ter, e quem já sabia, mas tinha suas dúvidas, acaba por saber como lidar, tanto o homem quanto a mulher, independente. Mas saber onde está pisando, né? Quem está fazendo e quem está recebendo, ter a informação de que aquilo é abusivo ou de que aquilo não é permitido e que ela tem o direito de se posicionar. E aí, só pra gente terminar, eu queria falar uma coisa sobre a questão de quando alguém pergunta, mas é narcisista? Mas as mulheres têm muito dúvida. tanto essa coisa do cuidado, de, mas e se ele tem, como ele disse, um problema mental? Mas e se a pessoa é agressiva desde sempre? Mas e se ele, por ser machista, por ter vivido numa sociedade, ou ter vivido isso com os pais, né, em casa, não acredita que isso seja um problema? Mas e se realmente ele for uma pessoa abusiva ou não? Gente, não se concentrem nisso. Não se preocupem em diagnosticar ninguém. Nem em se vingar, nem em fazer justiça. Isso fica para a justiça, para advogada, para psicóloga. Você não tem que dar diagnóstico nenhum. Perfeito. Você tem que se concentrar na atitude, no comportamento, no que tá te ferindo. Então, se essa pessoa tá sendo abusiva, se essa pessoa tá te ofendendo, se ela tá sendo agressiva psicologicamente, se ela tá sendo agressiva fisicamente, ou até só nas palavras, é isso que te importa. Você quer estar com uma pessoa assim? Mas e se? Não tem e se. Você se concentra na atitude da pessoa e não no que ela é, no que ela foi, como ela foi criada, qual é o tipo de problema mental que ela tem, se ela tem um problema mental, se ela não tem. Será que ele tem consciência do que ele tá fazendo? Não é o papel. Foda-se, entendeu? Não tipo assim, não importa. Qual é o meu se tem limite ou não. nesse relacionamento? Ou a pessoa A questão deixa. é o seu limite. A questão é, você vai aceitar isso que você quer pra sua vida? Então, se ele for doente ou não, você vai ficar aí. Então, assim, você continua aí. Tá bom? Agora, não tá bom, eu tô sofrendo, eu tô com autoestima baixa, eu tô dependente emocional, eu tô deprimida, eu tô tendo crises de pânico, eu tô com uma ansiedade altíssima, eu não durmo mais, eu tenho problemas físicos, além dos psicológicos, por conta dessa relação, e eu tô conseguindo enxergar isso porque eu tô tendo acesso à informação, porque eu tô tendo acesso à internet, a psicólogos, a advogados especializados nisso. Então, é essa parte que importa, não é dar um diagnóstico pro seu namorado, nem pro seu marido. Pouco importa o que ele é e qual o problema que ele tem. Isso é um problema dele. Tem que saber o porquê você aceita. Não é porque o outro me agride, é porque que eu aceito. Ótimo você pontuar isso, Marina. Pessoa... Porque houve essa questão aqui, né? Transtorno psiquiátrico ou não. Sim. E quando eu trouxe. É importante. Mas quando eu trouxe, foi assim: a gente não tem que se preocupar com patologizar. Eu acho que existe muito nas redes sociais. Às vezes, identifica um narcisista. Isso, tem muito isso. Eu acho isso um desserviço, assim, pra ser sincera. Porque eu acho que a gente não tem que identificar nada. Existe a equipe técnica possível pra isso. Identificar qual é o comportamento que tá te ferindo, como a Marina colocou. O comportamento, mas não a doença mental. Não qual é a doença mental? Diagnosticar a pessoa. É até um ambiente que eu já até me destaquei disso aí, porque não vou ser eu que Exatamente. vou diagnosticar. Mas dá uma coceira, não dá? De você fala assim, nossa, mas eu queria saber agora, qual que é o probleminha mental que ela tem. Agora, não deixa eu falar um negócio pra A gente você. tem essa mania, às vezes. É até um alerta pra galera aí, principalmente mulheres, que eu vi isso daí. Então, quando eu entendi que de fato existia o tal do narcisismo, e igual eu descobri recentemente, quando meu filho nasceu, pouco menos de 3 anos, que eu tenho TDAH. Né? Eu comecei a levar ele na neuro, e aí a neuro era minha amiga, e um dia eu tenho TDAH, ela é lógico, mas você nunca me falou. Enfim, e aí tudo que eu leio de TDAH, sou eu. Você se identifica. Você se identifica Então é um com isso. negócio muito óbvio. Então tudo que eu passei a ler de narcisismo, cara, era exatamente o que eu vivia. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Aí um dia eu tava num negócio no Instagram e a pessoa pegou e colocou lá um link para um grupo do Telegram. Eu até comentei contigo, né? Um grupo do Telegram para uma rede de apoio para as vítimas do narcisismo. Tá? Então, alerta, cuidado com isso. Porque tem um monte de gente que pegou e ergueu uma bandeira escrito vítima de narcisismo e tá criando um monte de grupo e deixa vocês lá desassistidos, entendeu? Tipo assim, foi libertador para mim. Porque na hora que eu entrei naquele grupo, eu vi aquele monte de coisa. Cara, esse povo, em vez de sair do problema, eles estão revivendo o problema, remoendo o problema. Então, se você vive um relacionamento abusivo, seja homem, seja mulher, cara, vira as costas e vira a página. Procure ajuda especializada, trata individualmente. Vai sarar sua ferida, mas não vai ficar querendo procurar a flecha que te atingiu, entendeu? Você falar assim, nossa, levei ele ou ela no psiquiatra, na psicóloga, fizemos terapia de casal, fizemos de tudo, descobrimos, não tem nada, não tem nenhum problema, tá tudo certo, é agressivo mesmo. Então, qual foi
o objetivo? Ele não tem nenhum problema de saúde mental, não tem nenhum transtorno, não tem nada. Mas me trata mal, me agride, me xinga, acabou com a minha vida. Exatamente. O comportamento tá diferente. O comportamento é o mesmo. Então não importa. Perfeito. Importa o que ele tem. Se ele quiser se tratar, se ele quiser ir na terapia. Importante pra ele enquanto pra indivíduo. Ele, mas pra pessoa. E aí, às vezes, as mulheres têm muito disso também, de ficar nessa tecla de, mas será? E se ele não for narcisista? E se eu tiver desperdiçando um homem, um príncipe desse, né? Que tá acabando com a minha vida? Então, assim, qual que é a dificuldade, né? E às vezes fica essa curiosidade de querer saber o que é, o que não é, se tem conserto, se não tem conserto. Essa coisa da mulher acolher e querer... Cuidar. Nossa, então se ele tiver um problema, eu vou mudar, sabe? Eu vou salvadora, eu vou... E ninguém muda ninguém, a pessoa muda por si mesma, ninguém muda ninguém. Então é nesse sentido que eu quis falar isso, dessa curiosidade que muitas pessoas têm. E principalmente pra mim vem muito essa dúvida, né? De, será que tem conserto? O abuso existe? Ele é tóxico? Ele não é? Ele tem algum problema sério com agressividade? Com a bebida, principalmente? Papel, né? Não é nosso e aí eu papel. falo, bem, mas assim, tem psicólogas pra isso, tem psiquiatras Exatamente. pra isso, tem advogados pra ver qual é o seu direito. Deixa o diagnóstico pra equipe técnica. O diagnóstico é esse, você só precisa se preocupar com em sair disso e o quanto está te fazendo mal. Tá fazendo mais ou menos, tô aguentando? Então tá. Aí, por que você tá procurando, né? Exato. Porque tem gente que realmente só quer ficar ali descobrindo, querendo dar diagnóstico e querendo salvar uma pessoa da droga, do narcisismo, do abuso, da agressividade. Não, mas é só quando bebe. Tá, mas o que você vai fazer? Eu não vou deixar beber. Então, como se fosse uma criança, né? Homens de 30, 40, 50 anos. E aí a mulher ali querendo organizar ali, querendo ser uma tutora. Tutora ao invés de parceira, né? Querendo Companheira. ser a tutora dele. Sim. Então, assim, é se concentrar na atitude, no porquê você aceita e não porquê que o outro faz. Perfeito. E existe vida após uma situação de violência. A grande maioria das mulheres acham que a vida acabou, que não vai encontrar mais ninguém. Porque é isso que o agressor, é isso que o abusador coloca na cabeça. Mas eu acho que a minha mensagem final, assim, que como advogada, a minha maior alegria... Claro, eu tenho uma alegria muito grande vencer um processo, mas a maior alegria é ver uma cliente com a vida restabelecida. Então, depois de algum tempo com uma relação saudável, e ela acha que nunca mais vai encontrar ninguém, que nunca mais... Enquanto realmente ela ficar nessa procura por alguém, ela não vai encontrar ninguém bacana, porque ela vai sempre... Se colocar pra baixo, né? Como vítima. E é incrível, assim, que ela acaba aceitando migalhas. O primeiro acaba se relacionando, às vezes, com repete com outra pessoa. Mas quando ela se cura, quando ela se trata, realmente, e vê, assim, aquela mulher que já não aceita mais nada, que já não entra em relações falidas porque já passou por aquilo. A dor fez ela veio a dor, ela tá num processo, às vezes, de cura, né? Porque a cura pode demorar uma vida inteira, mas não colocou né? Band-Aid, né? Tá cicatrizando de dentro pra fora. Mas ela já tem aquele empoderamento de não, eu não aceito isso, eu não quero isso, de não cair nas ciladas do caminho. Eu acho que a melhor, assim, quando eu vejo que eu venci, é depois de um tempo ver, nossa... Ou receber uma mensagem. Muitas vezes um novo relacionamento é um band-aid ali, né? Vou só tampar essa ferida. E aí o bom é quando você vê aquilo cicatrizado. Às vezes no próprio caminho do processo a gente consegue ver ela conseguindo se restabelecer. Porque ela saiu do relacionamento, ela já está numa nova casa, já está prosseguindo a vida. E isso é realmente gratificante. Trabalhando, conquistando sua independência financeira muitas vezes. E a cicatriz ela fica, né? Quando a ferida, quanto mais profunda ela é, maior é a cicatriz. Por isso que não é o papel do advogado ficar fomentando ainda mais, né? Porque o papel do advogado nisso, tem profissionais que ficam ainda ali assim, ele tem que se ferrar mesmo. Porque às vezes a mulher fala, vem, né? Porque ele é isso, ele é aquilo. Não, realmente ele é, mas olha, vamos seguir por esse caminho, porque se o advogado, a advogada estiver ali também, é isso mesmo, ele é assim mesmo, ele não sei o que, a mulher, ela não vai conseguir sair daquilo ali mesmo. E por isso que a psicologia tem que E aí que entra a psicologia. Por quê? Porque é assim... essa parte vai ser o tema da parte 2, tá? Me lembra que a gente vai continuar dessa parte que a gente tem que terminar. Mas é assim... Claro que não é o papel de vocês, né? Vocês como advogadas. Mas eu agora aqui como psicóloga vou falar. Mas pra gente continuar no próximo. Tá, ela passou tudo aquilo, ela ficou tantos anos passando por aquela situação, tanto de abusos psicológicos, quanto de abusos sexuais, quanto patrimoniais, quanto a violência propriamente dita.
E aí, assim, tá, ele é tudo isso, ele fez tudo isso. Mas e onde que você estava enquanto isso estava acontecendo? O seu Então, assim, papel, ele né? não me valorizou. Ele não me valorizou. Mas qual o valor que você estava se dando a cada vez que você cedia? A cada vez que você passava pano? A cada vez que você aceitava uma violência e abaixava a cabeça porque achava que era ali o teu lugar, tá? Então, é óbvio que isso não é uma parte do direito, tá? Das Sim. advogadas. Mas o que eu quero dizer é a nossa parte na psicologia. Tá claro que ninguém tá falando que é ela que tá errada, mas e a parte dela, né? Porque ninguém chega dando um soco na cara. As coisas acontecem antes. Então, enquanto isso tudo estava acontecendo, a lavagem, né? A lavagem cerebral estava acontecendo, enquanto esses abusos que começam de uma forma muito sutil e vão aumentando ao longo do tempo, onde você estava, o quanto você estava se amando, o quanto você estava se valorizando, que estava aceitando todas essas atitudes do seu parceiro. E às vezes não é de um, às vezes vários, né, durante a vida, e a pessoa fala, meu Deus, mas toda vez a mesma coisa. É, porque a pessoa é a mesma, você é a mesma Sim. pessoa. A quem tá aceitando é a mesma pessoa, né? Então, é esse o papel da psicologia. Vocês, claro, nessa parte do direito, juridicamente falando, acabam ouvindo muitas coisas e acabam aconselhando, mas o nosso papel enquanto psicólogos, além de tratar essas feridas e de ressignificar as coisas, é muito nesse sentido de entender que o outro fez, mas você aceitou. É como se falasse que, tipo, por mais que você não merecesse, né? Como ninguém Sim. merece, mas qual que é a tua parcela de culpa de Sim, ter por que você permitido permitiu? perdurar um relacionamento desse, né? É uma pergunta clássica da psicanálise, né? Qual a minha culpa Na nessa desordem, situação? como é que é? Qual é a sua culpa na desordem da qual você se queixa? Da qual você se queixa, exatamente. E eu queria deixar uma mensagem final também, já que nós Isso, estamos deixa finalizando. já o arroba aí, como entrar em contato com vocês. Importantíssima essa autorreflexão, esse momento de autorreflexão, para você não repetir o mesmo ciclo, né? Queria pontuar isso do que você trouxe. E a minha mensagem final é para todas as mulheres que estão nos assistindo. Eu queria dizer para elas, dizer para todas nós, para que a gente não diminua a nossa voz, para que a gente não aceite qualquer coisa, para que a gente se posicione, para que a gente fale, mesmo que a voz trema, para que a gente use nossa voz e ocupe os lugares que a gente deve ocupar. Sim. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as mulheres que nos ouvem Deixa hoje. seu contato. Meu contato é meu Instagram, Isabela, com 2 L's, .eborges. Lá eu compartilho diversas informações sobre direito das famílias, sobre direito das mulheres, então vocês podem me acompanhar por lá. Bom, eu já deixei minha mensagem ali, né? Falando que existe vida após a situação de violência. E agradecer por esse momento aqui, sempre muito bacana essa construção. E eu sempre acabo aprendendo alguma coisa. Eu tava ouvindo você falar aí, e aí eu tava prestando muita atenção. É muito interessante essa troca, né? Eu vi que você tava pensando assim, acho que você viu uma paciente, não, desculpa, uma Uma cliente. É. Parece que você tava vendo alguém, assim, você falou, meu Deus, eu já vi essa história. Já vi algumas Sim. vezes. Então, vou deixar meu Instagram, Daiana Pessoa ADV. E aí lá também eu falo bastante sobre violência contra a mulher, sobre crimes. E é isso. Tem uma outra frasezinha também que eu lembrei agora, ó. Frases de efeito. Tapa da noite, né? Tapa Tô da fazendo noite é toda Tapa vez da tapa noite. O de hoje, então, né? O tapa da noite de hoje. Na terapia, em terapia você aprende a parar de reclamar do vento e levantar e fechar as janelas. Né? Então, existe aquela ventania que tá tirando tudo do lugar, tá acabando com a cortina, sujando a sua casa, mas ao invés de você ficar sentado reclamando e falando sobre aquele vento, é levantar e fechar a janela. Né? Então, é esse aprendizado, que essa força, que muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas não tem, né, essa iniciativa por vários motivos, em terapia, com autoconhecimento, com análise, a gente adquire ao longo do tempo. Perfeito. Muito bom. Eu faço terapia, gente. Qual Fala seu arroba? terapia. Então, qual é o seu arroba? Você Ela não falou? passou. Falou? Daiana Falou. Pessoa Daiana ADV. Pessoa Tem que ADV. fazer. Eu quero... Isabela.eborges. E eu vou deixar uma frase de efeito, um versículo Deixa o seu bíblico. tapa da noite. Não, na verdade, pra mulher ou pra pessoa que se sentir inferior, independente ao grau de inferioridade que você se sinta, tem um versículo que pra mim é o versículo que mais expressa o quanto Deus ama a gente. Ainda que uma mãe que ainda amamente se esqueça do seu filho, que é muito difícil que isso aconteça, Deus jamais esquecerá de você. Então, assim,
cara, a gente, por mais que a gente se sinta um lixo, por mais que a gente esteja mal, por mais que a gente, de alguma forma, se sinta culpado por ter permitido que aquilo tudo aconteça na nossa vida, cara, existe alguém que te ama, alguém que te admira, alguém que gosta de você e nada e nenhum motivo dessas culpas ou dessas maldades vai colocar dentro de qualquer ambiente que você mereça viver qualquer tipo de situação de abuso. Lembrando que não é pra se culpar, tá, gente? É Não, a não, não, responsabilização, né? De falar Exato. assim, eu não sou culpada. Tem até mas um eu preciso livro me responsabilizar da minha parte. de uma forma do diferente, Paulo bastante Vieira que se falando. chama O Segredo da Autorresponsabilidade. Ele auxilia muito A nisso daí. frase é qual a sua responsabilidade, não culpa. Qual a sua responsabilidade da desordem que você se queixa? Isso, Não culpa. A pergunta clássica da Agora eu psicanálise. lembrei. É mesmo. Tá vendo? Pra gente tratar, não é Não culpa, estamos é culpabilizando a responsabilidade. vítima É, aqui. responsabilidade. A frase é responsabilidade. Lembrei Ótimo. Isso agora. aí. Então é isso, gente. Ó, vai ter parte 2, tá? Já vou deixar Vai, com aqui. certeza. E aí vocês mandem, eu vou abrir caixinha de pergunta, vou falar pra elas abrirem também. Vamos abrir. Que aí qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses assuntos e aos próximos também, né, em relação à violência contra a mulher, mulher no mercado de trabalho, machismo estrutural, tudo que a gente falou aqui, um pouquinho de Sim. tudo, porque uma coisa acaba que se liga à outra, né? Parece que são assuntos muito diferentes, Nossa. mas uma coisa tem muito a ver com a outra. E eu agradeço por mais esse episódio, muito obrigada a Foi vocês, ótimo, obrigada a gente pela que agradece. participação. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até. Um beijo.